Bom dia, gente, graça e paz. Podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos dando início à live desta manhã, onde nós vamos estar participando da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Queridos, estamos distantes uns dos outros, mas estamos unidos na sua fé, no seu coração. E esta manhã é uma manhã diferenciada para nós, onde pela primeira vez na história da igreja nós vamos estar participando da ceia distante fisicamente, distante uns dos outros, Mas enquanto nós vamos conversando aqui, dando início, você pode ir convidando os seus amigos, vai enviando o link aí para os seus amigos, para pessoas que você deseja evangelizar, enfim, que precisa ouvir uma palavra de esperança nesta manhã, tá? Você vai aí enviando o link, convidando para participarem conosco, Nós estamos também nesse jejum, que começou à meia-noite e termina ao meio-dia hoje, jejum nacional, uma santa convocação. Eu acho interessante, hoje de manhã quando acordei eu estava lembrando, querido, de Nínive, quando o Jonas chegou em Nínive e começou a proclamar que viria destruição sobre Nínive. A Bíblia diz que o rei conclamou um jejum nacional, todos, até os animais, todos que ali estavam, se cobriram de saco, de cinza, e eles proclamaram um jejum. E a Bíblia diz que Deus mudou a história de Nínive, Houve uma conversão nacional, uma mudança na história de uma cidade por conta de um jejum, querido. Então, o Brasil está vivendo uma experiência hoje. Se você vê as redes sociais, vai ver algumas contradições, pessoas achando que é sectarismo religioso e que está ferindo a fé do outro, mas não existe nada disso, Hoje é um jejum nacional para todos aqueles que têm fé. Quem não tem, fica quietinho no seu lugar, Mas nós sabemos que nós somos um país cristão, querido. A maioria, eles creem, têm uma fé num Deus vivo, Então nós nos alegramos nesse dia, meus amados, e nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos, nesse clima, nesse espírito de jejum, Nesse espírito que nós estamos de quebrantamento, de arrependimento. Entendemos também que todo jejum, ele deve vir precedido de um arrependimento, de um quebrantamento, e ele deve vir também na disposição, de estar em clima de oração. Devemos estar em clima de oração, Então, fica esta convocação neste momento aí, para que os irmãos estejam com o seu coração realmente contrito, voltados para Deus. Evitem se distrair no decorrer deste jejum, Esteja voltado para o Senhor. Se possível, medite numa porção da palavra, não é verdade? Eu estava vendo alguns dados, irmãos. Me parece que lá na China, depois da quarentena deles lá, aumentou o número de divórcio, de atrito familiar. Também houve um número de depressão também, aumentado, porque pare para pensar comigo aqui, aquelas pessoas que estão em casa, que moram sozinhas, vivendo em quarentena, como que aumenta talvez a tristeza, a solidão, trazendo consigo aí também uma depressão. Nós temos que orar para que a taxa de suicídio não venha aumentar também no Brasil, nem na nossa região aqui, na nossa cidade. Nós temos que estar nesse tempo clamando, invocando o nome do Senhor, mas sobretudo orando para que o Senhor ele possa extirpar essa praga desse vírus, que a gente sabe que ele já está rodeando a nossa cidade aí, Já temos relatos verdadeiros, de que faleceu uma senhora em Manhuaçu, o marido sobreviveu à enfermidade, mas a senhora ela veio a falecer. Aqui no Espírito Santo, já está em vários municípios do Espírito Santo, inclusive em Cachoeiro, Itapemirim, Muriaé, Manhuaçu. Provavelmente pode ser que chegue aqui na nossa cidade, provavelmente deva chegar, mas independente disso, irmãos, a nossa posição é outra. Nós devemos estar clamando neste momento e orando ao Senhor, mesmo para que Deus nos livre no meio dessa pandemia, não é verdade? Mas vamos voltar agora a nossa atenção, nosso foco
a nossa fé para a palavra que será ministrada no nosso coração. E como já é de praxe, nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor, e eu vou ler o texto de Coríntios para os irmãos. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. A palavra diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo algumas instruções sobre a ceia do Senhor. E nós queremos meditar nessas instruções. Portanto, antes, nós vamos estar orando neste momento. Aí onde você está, abra o seu coração, querido, e creia comigo nessa oração que faremos neste momento. Eterno Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, em que vamos participar da Tua mesa, do pão e do cálice, cada um nas suas casas, ó Pai, mas estamos unidos pela fé, na mesma fé em Cristo Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, Pai, e que a Tua presença possa ser, Pai, agora vivida e sentida por cada família que está reunida para participar deste momento da ceia do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai, e que o Senhor seja reconhecido em todas as coisas. É o clamor que te fazemos agora, em nome de Jesus, e para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Mais uma pequena instrução, querido. Talvez você não tenha se preparado, não tenha o suco de uva em casa, né? O pão é necessário que tenha, né? Mas se você não tem o suco de uva, você pode participar com água mesmo. Coloque água no cálice, não tem problema, sabe? Num copo, e você participa conosco, não tem problema, é memorial, é simbólico. O importante é o significado da ceia. Mas como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo, ele escreveu nesse momento aqui da sua carta aos Coríntios, por causa de um problema que a igreja de Corinto estava vivendo, sabe? Eles estavam vivendo uma situação muito difícil. Os judeus, eles tinham uma festa chamada de festa ágape, que precedia a ceia, não era a própria ceia. Se você ler o versículo 12 de Judas, você vai encontrar ali que eles estão celebrando esta festa, e logo depois dessa festa ágape, que era uma festa de alimentos, onde as pessoas comiam, e depois vinha a ceia, logo depois da festa ágape. E a verdade é que as pessoas estavam chegando e comendo tudo, deixando as pessoas necessitadas do que comer. E a igreja, que primitiva, era formada de muitas pessoas, e muitos pobres também. Mas se você ler um pouco antes, aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala assim: tu foste chamados como escravo, né? E Paulo fala o seguinte, que nós somos escravos de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, haviam muitas pessoas da classe pobre na igreja se convertendo, e pessoas que tinham necessidades. Então a festa ágape era também para que eles pudessem compartilhar alimentos. Mas muitas pessoas que não tinham necessidade, chegavam primeiro e comiam tudo, não deixando sobrar nada. E Paulo, ele vem assim, a partir do versículo 17 até o 22, ele vem orientando: vocês não têm nada para comer em casa. E Paulo vem aqui demonstrando que estava faltando amor, que era o elemento principal que deveria estar presente na vida da igreja, nos relacionamentos, que é o amor, queridos.
E Paulo ele vem trazendo essas instruções da ceia do Senhor. Mas durante a ceia, querido, nós devemos apontar alguns aspectos aqui que são relevantes para que nós possamos compreender a ceia. E algumas coisas que nós temos que estar lembrando durante a ceia, querido. Nós devemos lembrar e pensar na ceia do Senhor. E a primeira delas é a morte de Cristo. Nós devemos pensar que Cristo morreu por nós, querido. E quando nós pensamos na morte de Cristo, nós devemos pensar por que Cristo morreu. Como foi que Cristo morreu e por quem Cristo morreu? Então, quando nós pensamos na morte, querido, a morte ela é o centro da nossa mensagem, da mensagem cristã. A morte deve estar presente. Se você ler o versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nesse versículo aqui está falando da sua morte e está falando também da sua volta, querido. Mas se Jesus, ele morreu, querido, e nós vamos entender que ele morreu, por que ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu como propiciação, ele morreu no nosso lugar. Quem deveria morrer éramos nós, querido, mas Jesus morreu por nós. Na verdade, ele deu a sua vida por nós, querido. E se você olhar como foi que Jesus morreu, foi uma morte horrenda, foi a pior morte que existia na época. Os piores ladrões e salteadores eram crucificados numa cruz, e Jesus foi morto como se fosse um ladrão ou um salteador, querido. Não é verdade? Foi uma morte vergonhosa. Jesus foi colocado naquela cruz, querido, por mim e por você. Mas antes dele ser colocado na cruz, Jesus ele foi forçado, querido, a passar por vergonhas. Ele passou por um tribunal, e Jesus, logo após o tribunal, querido, a Bíblia diz que Jesus ele levou açoites, queridos, não é? Ele foi açoitado, Jesus apanhou, sabe? Jesus foi ferido, foi machucado, querido. O seu sangue foi vertido naquela cruz, naquela morte dolorosa, sabe? Foi assim que Jesus morreu. Mas por quem Jesus morreu, querido? Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus não morreu somente para os cristãos, ele morreu para todos. E aí nós podemos lembrar de João 3,16, né? Jesus ele morreu para que todos, né? Para que todos pudessem ter vida. E aí, querido, eu quero falar uma coisa para você. A diferença está que nem todos reconhecem a morte de Jesus. Mas se você está assistindo essa live neste momento, meu irmão, e você ainda não reconheceu a morte de Jesus, você pode fazê-lo nesse momento, nesta hora, sabe? Reconhecer que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus, né, que se tornou homem, né, que se tornou como um de nós, que viveu como um de nós, para que nós pudéssemos ter a vida que ele tem. Então você pode reconhecer a morte de Jesus neste momento, por que ele morreu, por quem ele morreu e como Jesus morreu. Mas se Jesus tivesse ficado no túmulo, querido, não tinha significado a morte de Jesus. Mas a grande verdade é que Jesus ressuscitou. No Evangelho de João, no capítulo 20, se você ler, você vai ver que quando as mulheres foram ali ao sepulcro, no Evangelho de João fala que Maria foi ao sepulcro. Mas se você ler o Evangelho de Mateus, fala que Maria, quando foi ao sepulcro, também foi a outra Maria e foi também Joana com ela ao sepulcro. E quando elas chegaram ao sepulcro, querido, a pedra estava removida e o sepulcro estava vazio. Porque um outro aspecto que nós devemos ver aqui não é apenas a morte, mas é também a ressurreição de Jesus. O sepulcro estava vazio, estava lá somente o lençol no sepulcro, sabe? O lenço estava dobrado do lado. E quando elas viram que o sepulcro estava vazio, elas começaram a chorar. E a Bíblia fala que o anjo estava naquele lugar e ele perguntou para Maria: por que choras? E ele fez uma outra pergunta muito interessante. Ele fala: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? E isso é maravilhoso, querido, sabe? Quando elas voltaram, e a Bíblia diz em um dos textos dos evangelhos que quando Maria reconheceu que Jesus estava ali ressurreto, a Bíblia fala que ela o reconheceu. Jesus o chamou no hebraico, né, pelo nome, de uma forma peculiar. Quando ele chamou Maria no seu nome, a Bíblia diz que Maria reconheceu que era Jesus, porque ele se deu a revelar a ela.
E Maria falou assim, Raboni, que significa Senhor, Mestre. É o Senhor está vivo. Jesus trouxe alegria no coração de Maria, querido. Sabe, naquele momento em que ela estava triste e angustiada, Jesus alegrou o seu coração, mostrando para ela que havia agora razão para estar feliz. E talvez nessa manhã você tenha andado muito preocupado com a situação que o mundo está vivendo, com a pandemia, com o risco de morte. Meu querido, quero falar para você que a morte não tem a palavra final. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero falar, querido, que Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, querido. Jesus venceu, querido, ele rompeu o túmulo, sabe? O túmulo não pôde deter a glória e o poder da ressurreição. Quando você lê, querido, Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala assim, é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Querido, Paulo está declarando aqui que a morte foi vencida, querido, pela vida. E alguém disse o seguinte, que quando Jesus foi ferido naquela cruz, ele venceu a morte. Quando ele foi ferido naquela cruz, pela morte física, ele venceu a morte, querido. O Jesus, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, a morte não tem mais poder. E eu quero te falar uma coisa agora, querido, que você pode achar estranho, mas eu posso te dizer, ainda, querido, que o Covid-19 chegue em espera feliz, ainda que você seja alcançado por ele, ainda que alguns de nós possamos até morrer por conta dele, nós não temos que temer nada disso, querido, porque a morte foi vencida, e nós não temos morada eterna aqui neste mundo, nós não temos que temer nem o mal e nem a morte, querido, porque nós somos cidadãos da eternidade. Contudo, eu quero citar o Salmo 91 para você, querido. Eu quero te dizer que mal algum chegará à tua tenda, meu irmão. Eu quero te falar que você está guardado pelo Senhor. Eu quero dizer que você está protegido pelo Senhor. Mas o que eu estou dizendo aqui é que ainda que sejamos acometidos, querido, ainda que nós venhamos a morrer, porque um dia nós morreremos se Jesus não voltar antes, nós temos este momento, um momento de teste para os cristãos, para entender onde é que a nossa fé está colocada. Querido, para pensar, nós estamos vivendo uma igreja muito odierna, querido, uma igreja muito mundana, uma igreja muito secularizada. Nós estávamos vivendo como os dias de Noé, querido. Se você parar para pensar, os nossos prazeres estavam neste mundo, sabe? Quantas vaidades, talvez até a vaidade de fazer uma live, não é assim? Vamos fazer uma live, eu não me preocupei com isso, querido. Nesses dias eu tenho feito por uma necessidade e confesso que estou até gostando, sabe por quê? Porque eu tenho percebido que o Evangelho tem chegado a muitas pessoas que antes nem iam nas reuniões da igreja. Se eu prosseguir com as lives, quando nós voltarmos a reunir, vou voltar por um ministério, vou voltar por uma necessidade de pregar o Evangelho, e não por uma vaidade de aparecer nas redes sociais. Nada disso, meu irmão, nada disso tem valor. E como igreja nós precisamos voltar para a verdade, que nós precisamos nos arrepender das nossas vaidades, precisamos quebrantar o nosso coração diante de Deus, e precisamos voltar para a palavra, voltar para o Evangelho, voltar para a oração, voltar para a realidade do reino de Deus. Ah, meu querido irmão, que esse seja um tempo de reflexão, que esse seja um tempo de nós voltarmos para os princípios do Evangelho, querido. E eu quero dizer para você que Jesus morreu sim, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e ele está vivo, querido. Jesus, ele ressuscitou trazendo a morte sobre o pecado, trazendo a morte, querido, sobre o mundo. Sabe, nós não podemos viver segundo os moldes do mundo mais. Nós temos que viver segundo os modelos e os moldes do Evangelho e do reino de Deus. Jesus ressuscitou vencendo o diabo, querido. Sabe, quando o diabo pensou que era a sua grande vitória, quando Jesus morreu, Jesus
ele foi até as regiões mais inferiores da terra, querido. Jesus foi até o Hades, até o Sheol. E Jesus, ele pisou na cabeça da serpente, querido. Ele pisou na cabeça do diabo. Ele tomou as chaves das mãos do diabo, querido, e ele entregou para a igreja. Sabe, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. E Jesus nos deu autoridade sobre o inferno, autoridade sobre o diabo e seus anjos, querido. Hoje nós temos esta autoridade e sabemos que no dia em que a morte vier, querido, nós não temos que temer, porque nós não vamos ficar na morte, querido. Quando a morte vier, nós vamos, querido, ficar num lugar de descanso, vamos, querido, para o seio de Abraão e vamos aguardar aquele dia triunfal em que Jesus voltará para buscar a igreja. Então, querido, a morte não tem mais poder sobre nós, não pode fazer careta para nós, sabe? A ressurreição é a grande esperança também que nós temos, porque ela é real, ela é verdadeira, querido. Mas o terceiro aspecto que nós queremos ver com você é sobre a volta de Jesus. É que muitas pessoas estão vivendo, querido, como a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que elas saíram, 5 tinham azeite nas suas lâmpadas e 5 não tinham. Quando deu meia-noite, o noivo voltou. A Bíblia diz, querido, que as 5 loucas ou as 5 nécias que não estavam apercebidas para a vinda do noivo, elas foram pedir azeite para as outras 5 e elas disseram que não. E elas disseram: vá comprar agora, vai no mercado, porque que nós temos é a nossa preparação. A preparação é individual, querido. Sabe, eu quero dizer para você, nós temos que estar preparados para a vinda do noivo. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja, e o noivo está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E quando Jesus voltar, querido, nós temos que estar preparados, nós temos que estar atentos, queridos, porque ele virá no abrir e fechar de olhos. Diz a Bíblia, querido, que será como um relâmpago, que nasce no ocidente e vai até o oriente. A Bíblia diz que assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá para todos os povos. E a Bíblia fala que num dado momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, a última trombeta, ela soará, querido, e ao som dessa trombeta, Jesus virá sobre as nuvens, com grande poder e glória, querido, e a Bíblia diz que todo olho verá. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, querido, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e irão encontrar com Ele nos ares, e nós que estamos vivos seremos transformados. Mas é necessário que tenha azeite na lâmpada, é necessário que o seu coração esteja quebrantado, querido, é necessário que você esteja diante do Senhor com uma viva esperança, meu querido, para aquele momento, e aí nós encontraremos com o Senhor e reinaremos com Ele. Então, amados, nós temos que parar neste momento precioso, neste momento em que estamos ceando, lembrar que Jesus morreu por nós, não podemos esquecer disso. Olhe para trás, meu querido. Olhe para aproximadamente mais de 2000 anos, um pouco, e você poderá viver no cenário horrível que Jesus viveu naquele momento. E a Bíblia diz, querido, que os homens disseram: crucificam. E naquela multidão estávamos nós também dizendo: crucificam. Nós crucificamos Jesus, querido. Não foram os romanos, não foram os judeus daquela época. Soltaram um ladrão, um vagabundo, Barrabás, um culpado, um que poderia ir para a cruz. Soltaram aquele homem. Mas Jesus, querido, ele foi condenado, sabe? Uma condenação justa, sabe? Para morrer no nosso lugar, porque havia de cumprir a profecia, sabe? Que havia dito, sabe? Então Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. Nós vamos encontrar pelo menos 2.897 referências em toda a Bíblia que fala sobre a volta de Jesus. E somente no Novo Testamento, 318 referências que falam sobre a volta de Jesus. E para concluirmos, eu quero dizer para você, se Jesus disse, se as profecias do Antigo Testamento disseram que Jesus iria morrer, ele morreu. Se as profecias disseram que ele viria, Vamos começar do início. O profeta Isaías é o profeta messiânico, e ele disse que Jesus, ele viria, ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu. Disse que ele seria homem de dores, e ele foi. Disse que ele morreria, e isso se cumpriu, ele morreu. Mas essa mesma profecia diz que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. E essa mesma profecia diz que ele voltará. E se a profecia que disse que ele viria, que ele veio como homem, o verbo que se fez carne,
Essa profecia disse que ele viveria entre nós, e ele viveu. Disse que ele morreria, ele morreu. Disse que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Essa mesma profecia diz que ele voltará. Então nós podemos dar crédito a essa palavra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, querido. Lucas 21:31, ela diz o seguinte: quando virdes estas coisas acontecerem, está perto a volta do Filho do Homem. Que coisas são essas, querido? Olhe, meu amado, que esse tempo que o mundo está vivendo, sabe, não é regional, é mundial, sabe, esta pandemia é um dos sinais da volta de Jesus. Também, não quero dizer que Jesus está voltando agora, mas é cumprimento da profecia, preparação para a volta do Cordeiro de Deus. Esse é um tempo, meu querido, um tempo de reconhecimento, um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento diante do Senhor, um tempo de nós nos humilharmos, querido, um tempo de nós orarmos, de nós jejuarmos e buscarmos a presença de Deus, voltarmos para a presença dele, querido. Depois que passar tudo isso, querido, isso vai passar, não tenha dúvida, sabe? Os judeus já estão lá desenvolvendo uma vacina, que coisa maravilhosa, né? Os Estados Unidos também está desenvolvendo, outros países também da Europa estão desenvolvendo a vacina. Isso vai acontecer, a vacina vai chegar, as pessoas serão vacinadas, e até isso acontecer, muitas pessoas serão acometidas pela enfermidade, outras morrerão. Isso vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: depois que essa pandemia passar, nós não seremos mais os mesmos. Assim nós esperamos, querido. Eu imagino que esse é um tempo de nós voltarmos para a presença de Deus, sabe, em arrependimento, e reconhecermos que nós estávamos andando distante dele. Estávamos reunindo, festejando, alegrando, celebrando, mas estávamos com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Meu Deus, a gente como pastor estava vivendo uma situação, vendo irmãos brigando por coisas materiais, irmãos contra irmãos, sabe, ficando de mal, tendo problemas uns com os outros, sabe, pessoas brigando por coisinhas bobas, mesquinhas, terrenas, que vão ficar por aqui. Esse é tempo, querido, de nós nos arrependermos, de nós pedirmos perdão para os outros, sabe? Esse é tempo de uma análise profunda. A ceia fala disso: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. Quantas vezes você olhava para dentro de você e sabia que você estava errado, e mesmo assim você participava da ceia, com a mente cauterizada, sem ter consciência do erro e do engano? Esse é tempo, meu irmão, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de arrepender de verdade, é tempo de pedir perdão uns para os outros, é tempo de voltar a viver a comunhão íntima e profunda uns com os outros e diante de Deus, querido. Deus está permitindo, e Deus sabe por quê. Nós precisávamos desse tempo, irmãos. Vamos refletir nisso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que nós possamos voltar para o Senhor, querido, nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero convidar a Ana Clara aqui, nós vamos louvar ao Senhor. Quero convidar o João Pedro, a Ana, que vão estar sentados aqui conosco, e a Helena, antes de sentar aqui, ela vai lá buscar um pouco de água para mim. Eu estou um pouco com a boca seca aqui, e nós vamos, o João Pedro vai estar assentando aqui, Helena, e nós vamos estar participando da mesa do Senhor. Nós preparamos aqui, irmãos, essa mesa, né, ontem. Está faltando alguma decoração aqui, mas tem aqui o pão, né, um pão caseiro que a Helena fez com todo carinho, né? Minha esposa preparou esse pão aqui para esse momento tão, né, tão abençoado que nós vamos ter. Eu fui no mercado, comprei aqui esse cacho de uva, né, que simboliza o sangue de Jesus. Aqui está o cálice, né, o vinho, e aqui estão os cálices, e pela primeira vez eu vou estar usando esse cálice aqui. Então, se eu não me recordo, eu acho que uma vez eu usei ele aqui juntamente com alguns irmãos. Nós participamos aqui usando esse. Obrigado, Helena. Deixa eu falar com vocês, queridos. Isso aqui é uma bevará que eu trouxe de Israel em 2005, quando eu fui lá. E isso aqui é muito lindo. Esse copo grande aqui, você enche ele do suco da uva, e aqui embaixo tem 12 copinhos pequenos. Quando você enche ele aqui do suco, ele derrama aqui nos 12 copinhos, ele derrama nos 12 copinhos e enche, para as pessoas poderem participar, né, da ceia. E hoje nós vamos estar participando desse momento tão glorioso, querido, sabe? Eu vou aproveitar nesse momento aqui, já vou
colocar o suco de uva aqui nos cálices, dar aqui para Helena. E nunca fiz isso em família, primeira vez, irmãos. Fica aí uma sugestão para a gente continuar fazendo. Tomar a ceia em família. O cálice para o João Pedro, que tem ajudado aqui nessa reprodução, Ana Clara, e o meu cálice. Aqui está o pão. Eu já vou entregar o pão para Helena de uma vez, para João Pedro, para Ana. E nós vamos, irmãos, eu quero te convidar, nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar. E aí na sua casa, sabe, abraça aí os seus familiares aí, né, sua esposa, seus filhos, para orar neste momento. E nós vamos orar para que Deus traga um santo quebrantamento, um santo arrependimento, a começar de dentro das casas. E que aquela mensagem que nós pregamos e ouvimos e pregamos uma vida inteira, e que a igreja começa dentro de casa, nós agora estamos compreendendo isso na prática. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelas famílias, pela igreja, pelo pão e pelo cálice. A Helena vai estar orando neste momento. Pai querido, nós te adoramos, ó Pai, exaltamos o teu nome, porque grande é o Senhor, ó Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Amém. Nós clamamos pelo teu sangue, ó Pai, e já te agradecemos porque sabemos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, tem feito o Senhor por este mundo, ó Pai. Sim, meu Deus. Senhor, diante do Senhor está as nossas vidas, nas tuas mãos está cada um de nós, sim, ó Pai. Deus. Senhor, e nessa hora, Senhor, diante do pão e do cálice, ó Pai, nós abençoamos, amém, Senhor, estes elementos. Sim, ó Pai, Deus, te agradecemos porque sabemos que foi o sacrifício que o Senhor fez na cruz, ó Pai, para salvar a cada um de nós, ó Pai. Aleluia. Para nos dar vida, o Senhor perdeu a sua vida. Amém. Para que tivéssemos vidas, o Senhor derramou o seu sangue, amém, ó Pai. Senhor, e por isso nós te adoramos, nós te louvamos, aleluia, ó Pai. Nós te somos gratos porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos louvar a Deus, querido. Um cântico só, tá? Para a gente poder estar participando da ceia junto. Ana Clara vai estar conduzindo esse momento de louvor aqui com este cântico, para a gente estar participando, então, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, esse hino ele vem depois, na sequência, com o hino do cantor, né, que declara alvo mais que a neve. Nós vamos declarar esse hino juntos agora. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É isso que o sangue de Jesus fez conosco, querido. Ele perdoou todos os nossos pecados, nos lavou, nos redimiu, lançou no mar do esquecimento, querido. Né? E hoje nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, a partir do capítulo 6, ele fala que nós, estando debaixo da graça e não debaixo da lei, portanto, o pecado não reina mais nos nossos corpos mortais. O pecado não tem mais domínio sobre nós, querido. Portanto, se nós pecarmos, nós podemos nos arrepender, podemos confessar os nossos pecados. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Nesse momento, amado, aí, com a sua linda família, com a sua família preciosa, na verdade, eu vejo assim que é um momento também de conserto em família. Na verdade, é um momento de a gente ver como que nós erramos uns com os outros. Quantos momentos, às vezes, que eu firo o coração da minha esposa, né, que tão graciosamente caminha comigo do meu lado em amor. Quantas vezes ela também, às vezes, me fere, né? E esse é o momento que nós temos de estar dentro de casa, em família,
para pedir perdão uns pelos outros, para aprender a viver a vida comum do lar. Quantas vezes que os filhos às vezes aborrecem os pais, quantas vezes que eu e a Helena aborrecemos o coração do João, da Ana. Esse é o momento da gente estar reconhecendo, sabe? Estar pedindo perdão uns pelos outros. Mas um pai pedir perdão para um filho, claro, quantas vezes eu já pedi perdão ao João, a Ana, sabe? Quantas vezes eles já me pediram perdão, quantas vezes eu já pedi perdão para a Helena, já me pediu perdão, e por que não? Erramos também em família, mas este é um momento tão precioso, irmãos, em que nós podemos estar aqui em família, reconhecendo que nós somos igreja, que nós somos o reino de Deus, sabe? Que a igreja começa aqui dentro da nossa casa. Nós somos uma família sacerdotal, nós somos uma família abençoadora, uma família, né, que devemos estar preparados para abençoar a sua família também, e para isso nós devemos estar debaixo desta bênção também, né? Então eu queria neste momento, né, assim, diante do Senhor, né, estar ministrando essa ceia juntamente com os irmãos, com a nossa família. Amém, João? Amém, meu querido? Te amo, viu, filho? Né, você é o preciosão de Deus na minha vida. Amém, Ana? Amém. Você é a minha queridona que Deus me deu. Amém, Helena? Amém. Te amo, viu, minha esposa? Né, minha amada, que o Senhor colocou para caminhar comigo já, né, 27 anos em maio estamos fazendo de casados, né, 27 anos de casado, e né, hoje nós estamos aqui participando dessa ceia juntos. Então pegue o seu pão, pegue o seu cálice, aí em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Vamos participar do pão, somente do pão neste momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Quando a palavra diz o cálice da nova aliança, ali no hebraico é diateque, e depois traduzido para o grego, tem outro termo que eu me esqueço nesse momento, diateque, fala que este é o cálice do novo pacto, um pacto que não pode ser quebrado, uma aliança que não pode ser desfeita. Queridos, eu tenho uma aliança com a Helena que não pode ser desfeita em Cristo, de irmãos. Eu tenho uma aliança também de casamento com a Helena que não pode ser quebrada. Eu tenho uma aliança com a Ana e com o João de pai e filho, mas também tenho uma aliança como irmão em Cristo e não pode ser quebrada. E eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com a sua família, com você, meu irmão, individualmente, que está me ouvindo. E esta aliança, a Bíblia diz, ela não pode ser quebrada. E quando nós participamos do pão e do cálice, nós lembramos que Jesus fez uma aliança conosco, que Ele não quebra esta aliança. E eu, através desse sangue, eu tenho uma aliança com você que também não pode ser quebrada. Então, Paulo disse, né, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo pacto do meu sangue, da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. E depois ele conclui: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, se Jesus voltará, é porque Ele está vivo. Se Ele está vivo, é porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, é porque Ele morreu. Só que Ele não ficou no túmulo, porque Ele ressuscitou. Ele não ficou só na ressurreição, Ele foi, subiu até os céus, está à direita de Deus, enviou o Espírito Santo que habita em nós, querido. E hoje nós temos comunhão uns com os outros. Então, neste momento, participemos do cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar as mãos aí na sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Pai eterno, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer por este momento tão precioso. Obrigado, Deus, porque estamos participando da ceia do Senhor, em família, cada família na sua casa, participando do pão e do cálice, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. O apóstolo Paulo diz que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também nada poderá nos separar da comunhão. Nós estamos longe fisicamente, mas temos comunhão uns com os outros, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai. E esteja nos cobrindo com o teu sangue neste momento, derramando sobre nós o azeite fresco, meu Pai, quebrantando os nossos corações. E nós consagramos a Ti este jejum, meu Pai. E ao meio-dia nós estaremos entregando este jejum ao Senhor, juntamente com todos os cristãos do mundo afora, meu Pai, e do Brasil, em nome de Jesus, ó Deus, e que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Amém, amém e amém. Meu querido, nós então estamos encerrando aqui agora este momento de ceia. E nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Podemos dizer que nós não temos medo, querido, nem da enfermidade, não temos medo da morte, querido. A nossa esperança não está neste mundo, está no Senhor. Mas também podemos dizer: nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, querido, nos ajudando a passar por este momento que breve passará, tá? Deus te abençoe poderosamente e logo à noite às 19 horas estaremos aqui. À noite, a Fernandinha vai estar conosco aqui no teclado, vai ser uma bênção, né? Vamos ter um louvor com um pouquinho mais de som e nós vamos estar louvando, cultuando a Deus e trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Um grande abraço e um beijão para você, meu querido irmão, em nome de Jesus, amém? Sinta-se o amor, eu sinto o amor de Deus e sinta-se amado por nós, em nome de Jesus.